Crónicas pela Igualdade. Uma iniciativa do projeto Igualarte, promovido pela ESDIM e financiado pelo Programa Operacional Potencial Humano, no âmbito do Eixo 7, Igualdade, gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Hoje temos connosco António José Brito, jornalista, atual diretor do Correio Alentejo, presidente da Cortisol, presidente da Assembleia Geral do Lar Frei Manuel de Entradas, com um percurso pessoal e profissional muito ligado ao associativismo, à escrita, ao jornalismo, à rádio. Muito obrigado, António José Brito, por nos dar o prazer de estar aqui hoje connosco, ter aceito o desafio de falar sobre imprensa regional e não só, relacionado com as questões da igualdade de género. Queria começar talvez por colocar uma questão que tem a ver com o seu olhar sobre as questões da participação das mulheres na vida pública e como é que elas também são retratadas ao nível da imprensa, particularmente da regional, que é no contexto em que estamos aqui mais inseridos. Muito obrigado pelo convite e para esta participação. Bom, eu acho que se podem colocar as coisas em dois patamares diferentes, se é que se pode dizer assim. Acho que no plano nacional há um caminho crescente no sentido de um equilíbrio ao nível dessa igualdade de género e de um equilíbrio, portanto, entre aquilo que é a participação cívica, social, enfim, nas diferentes áreas de homens e mulheres. Não creio que esse caminho, já percorrido em regiões mais urbanas e mais populosas, seja semelhante na nossa região, mais do interior, ainda com algum percurso para fazer desse ponto de vista. Não creio que isso seja em particular culpa de ninguém, acho que é alguma coisa própria da interioridade, neste caso do Baixo Alentejo, e muitas vezes de um certo comedimento, particularmente das mulheres. E posso, a partir daí, pegar na segunda parte da sua questão, que tem a ver com a comunicação social. Nesse caso muito concreto, é muitas vezes muito difícil chamar mulheres para participarem em fóruns, em encontros, em debates, em prestações regulares, por exemplo, no campo da opinião, e isso reflete um pouco aquilo que é a própria sociedade, creio eu. Ou seja, como não é fácil ter mulheres, eventualmente por haver ainda uma tradição muito associada à participação masculina e não tanto feminina, nós aqui temos uma maior dificuldade nesse sentido. Podemos dizer também que, independentemente das questões da interioridade que se podem colocar ao nível das estatísticas, elas não são muito diferenciadas na forma da participação das mulheres na vida pública, da vida privada, ao nível do poder autárquico e traduzindo também um pouco para as questões da nossa imprensa regional, não sei, ao nível das direções dos próprios jornais e dos corpos diretivos da imprensa, quer escrita, quer através da rádio, se traduz a presença ao nível jornalístico e ao nível dos cargos de responsabilidade de orientação. Era uma questão também que... Isso parece-me evidente que sim, mas voltamos um bocadinho à minha primeira resposta. Parece-me evidente no plano nacional que há uma crescente participação e um papel preponderante das mulheres no plano nacional, não tanto no plano local. Mas antes de falar na imprensa, um exemplo gritante, tocou aí a questão das autarquias, por exemplo. E essa é uma área onde é muito evidente a escassez de participação das mulheres, e não creio que isso aconteça por ter sido criada uma qualquer barreira que o impeça. Eu creio que muitas vezes as mulheres, elas próprias, se autocontrolam no sentido da participação cívica, da sua disponibilidade para uma maior participação do ponto de vista político, e isso acontece muito. Nós no distrito de Beja é muito difícil encontramos pessoas como vereadoras, mulheres como vereadoras, mas não temos nunca tivemos uma única Presidente de Câmara Municipal mulher no distrito de Beja. Portanto, isso é bem sintomático disto que falo. No caso muito concreto da imprensa, no plano nacional,
alguns dos principais jornais, um dos principais jornais tem uma mulher como diretora, o Público, Bárbara Reis. O Expresso não tem nenhuma mulher neste momento na direção, mas já teve há relativamente pouco tempo. O Diário de Notícias tem uma diretora adjunta que é mulher. Portanto, isto são apenas alguns exemplos de jornais de referência que, de facto, demonstram aquilo que é hoje um sintoma de todas as redações do país, das grandes redações do país, onde há uma crescente preponderância do sexo feminino e, desse ponto de vista, uma igualdade crescente de géneros que me parece necessário evidenciar. No caso muito concreto, a nível regional, as coisas já são diferentes porque não podemos falar em grandes redações, mas também aí diria que há um caminho feito e as coisas estão mais ou menos igualadas. Por exemplo, o Diário do Alentejo, que é provavelmente a maior redação da região, é maioritariamente composto por mulheres, mas muito largamente. Outros, enfim, há uma certa equidade, há um número semelhante de homens e mulheres, mas eu creio que no campo concreto do jornalismo, mas do ponto de vista das colaborações, eu acho que é um bom exemplo de como se tem feito no país e na região, se tem feito um bom caminho e há, diria, uma igualdade de género bastante significativa e bastante relevante. E acha que essa presença e mesmo algumas das questões que colocou sobre a dificuldade em ter mulheres a participar em artigos e crónicas de opinião, que há algum caminho ainda a fazer ou que deve ser só abordado as questões da igualdade e trabalhadas em datas específicas como o 8 de março, como o Dia Internacional da Violência? Acho isso... Ou que é necessário introduzir aqui mudanças também ao nível da imprensa e de falar mais sobre estas questões da partilha, da conciliação, da participação das mulheres? Parece-me sempre importante que se fale mais e que esse seja um assunto tão natural como outro qualquer. Isso parece-me evidente. Sou completamente contra essa tendência permanente e muito procurada de só valorizar, neste caso, a mulher em datas muito específicas como o 8 de março. Acho isso lamentável. Sempre achei lamentável e continuo a achar, e acho que muitas vezes as mulheres se põem a jeito exatamente nesse sentido. É culpa das mulheres, mais do que dos homens, porque aproveitam uma data para valorizar o seu próprio sexo quando deveriam valorizá-lo todos os dias e não apenas num único dia durante o ano. E, portanto, desse ponto de vista, sou completamente contra esse tipo de acontecimentos. Agora, eu quero lhe dizer que muitas vezes uma mais fraca participação das mulheres também é culpa própria das mulheres, parece-me. Eu, no caso concreto dos jornais que dirigi, e posso falar do Diário do Alentejo e do Correio Alentejo, sempre procurei e fiz um esforço para ter mulheres, nomeadamente na área da opinião, e conseguiu. O Correio Alentejo, por exemplo, antes de entrar nesta fase da edição mensal, tinha 3 mulheres a escreverem regularmente a opinião. Coisa rara, é verdade, mas tinha. E não teve mais antes, muitas vezes porque ou porque as mulheres não aceitaram, ou porque não estiveram disponíveis, ou por outra razão qualquer, ou até porque se calhar não há uma notoriedade e uma disponibilidade das mulheres nesse sentido. Agora, aquilo que eu acho pessoalmente é que deve haver um entendimento semelhante para os dois sexos, tanto os homens como as mulheres devem ter uma participação semelhante, assim tenham disponibilidade, vontade e queiram participar, seja em que áreas for. No caso concreto dos jornais, voltando a falar, no domínio da opinião ou de outro qualquer. No que diz respeito às notícias, muitas vezes nós somos traídos, deste ponto de vista, pela falta de uma participação maior das mulheres, peço desculpa, na área associativa, por exemplo, onde os homens têm uma preponderância maior, na área autárquica e política, onde os homens continuam a ter uma preponderância maior, e, portanto, cá está o exemplo de uma região onde, como disse no princípio, ainda é preciso fazer algum caminho nesse sentido. Iríamos então para um campo que já dava para uma outra crónica, onde iríamos falar também na igualdade de oportunidades. Será que temos todas as mesmas oportunidades de acesso em termos de disponibilidade de tempo e de conciliação de vida familiar e vida profissional?
Não sei. Desse ponto de vista, eu creio que as mulheres têm uma vida bastante mais difícil, bastante mais complicada e exigente, isso sem dúvida. E, porventura, essas responsabilidades acrescidas no plano familiar, que gradualmente se têm vindo a esbater, mas que ainda existem e que têm algum significado, é limitadora na criação, no aproveitamento, no alcance de oportunidades. Isso eu concordo que sim, e portanto aí há um trabalho para fazer e creio que há um papel dos homens também a cumprir. Os próprios homens têm que, em alguns domínios, em algumas responsabilidades que muitas vezes deixam apenas a cargo das mulheres, os homens têm que assumir essa responsabilidade e assumir essa necessidade de uma maior igualdade. Portanto, eu creio que aí sim concordo que é preciso fazer um trabalho e que aí deverá provavelmente entrar uma necessidade de uma elasticidade maior na cabeça de alguns homens. Disso não tenho dificuldade em reconhecê-lo. Muitas vezes não é o que sucede, porventura por hábitos muito enraizados, por dificuldades até de natureza profissional e outras, mas a verdade é que creio que aí os homens têm que dar um bocadinho a mão à palmatória e fazer o seu próprio caminho no sentido de contribuírem para essa igualdade. Crónicas pela Igualdade tem o apoio da Rádio Castrense, Rádio Singa, TLA Rádio, Rádio Voz da Planície e Rádio Pax.